Fala galera, Bala Corte na área e já começa esse vídeo sem enrolação, sem nada, para falar galera sobre o começo de ano do Corinthians e mais principalmente sobre Marcelo Paz, o ex-dirigente do Fortaleza, que hoje comanda o Corinthians e veio para substituir o Fabinho Soldado. O nosso dirigente esportivo corintiano, Marcelo Paz, começou um ano brilhantemente e resolvendo problemas do Corinthians aí que se arrastavam até o final do ano passado. Marcelo Paz começou já destruindo de cara logo, já acertando aí, fazendo com que o Corinthians acertasse já e tirasse os dois transfer ban que estavam incomodando o Corinthians, no caso também do Félix Torres e também do Matias Rojas. Isso proibiu o Corinthians de poder contratar o ano passado. O Corinthians praticamente não fez contratação nenhuma, tirando o Angeleri que veio no começo do ano e o Vitinho no final da temporada. O Corinthians estava muito complicado essa situação do transfer ban. O Marcelo Paz pegou esse pepino e logo já resolveu. Mas entrou no meio da negociação que estava com o Michael. Ele mesmo revelou que os representantes do Michael e o próprio Michael estavam pedindo R$1 milhão em salários para poder renovar, fora as luvas e etc. E já quando estava já negociando com o Corinthians, e o Corinthians estava receoso quando o Marcelo Paz entrou, eles se ofereceram aos outros clubes, no caso o Atlético Mineiro acabou pegando o Michael. Mas isso mostra a responsabilidade do dirigente, isso mostra o quanto ele está envolvido no projeto do Corinthians, porque não aceitou qualquer pedido de um jogador, e não era qualquer jogador. O Michael é o cria da base do Corinthians, jogador que está identificado com os torcedores, é um jogador que poderia, nas negociações, jogar isso na mesa, que é muito identificado com o torcedor e tudo, ganhou os títulos no Corinthians e tudo mais. Mas o Marcelo Paz bateu o pé e disse que o Corinthians tinha um teto, o Corinthians precisa respeitar o que ele tem condição de pagar, e por isso o Marcelo Matos não jogou pra galera, não renovou com o Michael simplesmente para agradar alguns torcedores ou algumas organizadas. O Marcelo Paz está mostrando uma consciência do que o Corinthians, do que o Corinthians precisa fazer daqui por diante. O Corinthians precisa contratar certo, o Corinthians precisa ver oportunidade de mercado, o Corinthians precisa não mais fazer loucura. E também eu gostei do Marcelo Paz, é incrível que confundo o nome dele toda hora. Eu gostei muito do Marcelo Paz, que ele também freou todas as negociações que poderiam envolver o Yuri Alberto agora, porque se não chegar a um denominador número comum que o Corinthians aceite, o Corinthians acha suficiente, o Corinthians não vai vender um dos seus principais jogadores, que é o Yuri Alberto, um dos principais atacantes. Então, Marcelo Paz foi direto e reto dizendo que não, o Corinthians não vai vender por qualquer valor. O Corinthians entende que esse jogador ele vale muito mais do que estão oferecendo, e por isso o Corinthians não vai entregar de graça. A gente já viu em outras gestões, em outras situações, o Corinthians se livrando e o Corinthians deixando vários jogadores saindo a preço de banana. Isso era o que incomodava a gente muito, era o Corinthians entregando jogadores como Jadson, Renato Augusto, etc. Jogadores que fizeram grande sucesso no Corinthians quando o Corinthians estava no topo, e foram entregado praticamente de graça, muito por conta da vontade do jogador e também de acordos feitos aí, que fazia que, por exemplo, se tiver uma oportunidade de sair, eu vou sair. No caso do Roger Guedes foi convencido a vir ao Corinthians com uma condição de que se tivesse uma oferta e ele gostasse, ele aceitasse, ele, seu empresário, aceitasse, ele poderia sair sem complicação nenhuma. Isso não existe. O Corinthians não pode servir de trampolim, de outdoor para jogador. O Corinthians, quem quer jogar no Corinthians precisa estar envolvido com o Corinthians, precisa estar comprometido com o Corinthians, e o Corinthians tem que ter a negociação, as cartas na mesa para poder dominar e poder tirar proveito disso. Não um jogador achar quando e ele pode sair ou quando ele quer sair. Não existe isso. O Corinthians não pode ser um outdoor para quem quer aparecer. O Corinthians vai aparecer sempre como protagonistas de suas vendas, e daqui por diante eu tenho dúvida nenhuma que o Marcelo Paz veio para mudar esse paradigma no Corinthians, para mudar essa situação
dentro do Corinthians e já me deixou muito feliz, contente, porque o Corinthians precisa de pessoas assim, que pensam no clube, que pensam em se reestruturar o Corinthians precisa sim de uma reestruturação de um movimento para que o Corinthians fique ainda melhor, o Corinthians fique ainda mais forte, mas se não tiver responsabilidade, se não tiver condição financeira de pagar os seus pagamentos em dias, os salários em dias, não tem futebol que aguente, não tem time nenhum que aguente, e o Corinthians precisa, junto com o Marcelo Paz, não sei o que teve sucesso no Fortaleza, tirou o Fortaleza da Série C, agora ele está num time muito maior, num time de projeção internacional que é o Corinthians, então é uma responsabilidade muito maior, mas eu acho e tenho certeza que ele está preparado para isso e já me deixou contente, como vários corintianos, o total, a torcida inteira do Corinthians está satisfeito com esse começo de mês, esse começo rápido de trabalho, mas que toda hora tem que resolver pepino, toda hora tem que resolver várias situações. O Marcelo Paz, mais uma vez, Marcelo Paz está mostrando muito, está se mostrando que o Corinthians fez um grande trabalho em trazê-lo para a nossa equipe, né, galera? Então vamos ver, vamos aproveitar e vamos analisar cada passo que o Marcelo Paz traz, porque esse cara não tá de brincadeira e ele vai mudar o Corinthians esse ano com certeza, eu não tenho dúvida disso. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, sua inscrição, muito importante nesse vídeo. Eu sou o Balacorte, fico com Deus. Aqui é o seu canal de notícia, é a sua linha direta com o Corinthians, é a sua linha mais próxima para você debater, conversar, opinar e deixar a sua sugestão também nesse canal. Então, deixa o seu like, a sua inscrição, é muito importante nesse vídeo. Fico com Deus e vai, Corinthians, é nóis!